é quando a Michelle Bolsonaro usa o termo pinguço para se referir ao presidente Lula. É pinguço, uma gíria bem pejorativa para alcoólatra. Exatamente. Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é para todos. A lei da semeadura é para todos. E o povo está acordando e o povo vai acordar. Meus amados, não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar 2, 3 já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política. Falar para vocês que... Onde que a gente leu classifica o tom como agressivo, desrespeitoso mesmo. E o interessante, assim, é que a análise tenta conectar isso, essa escolha de palavra, a uma dificuldade que o material aponta no bolsonarismo, né? Uma dificuldade de apresentar propostas mais concretas. Sugere que talvez se prefira a ofensa pessoal em vez de um debate mais, digamos, qualificado sobre projetos para o país. Faz sentido essa leitura da análise. E tem outro ponto que também é destacado. A afirmação dela de que o Jair Bolsonaro vai retornar ao poder. Ah, sim. Essa parte é bem relevante, porque o material contrapõe isso, essa fala dela, com a situação real do ex-presidente, né? Que está inelegível. Exato. Inelegível, e a fonte até menciona que ele estaria cumprindo prisão domiciliar. O que, claro, segundo a análise, enfraquece bastante esse discurso de retorno, né? Com certeza. E aí, se a gente olha para o quadro geral, principalmente no Nordeste, a análise que temos mostra um contraste bem forte. Como assim? Bom, descreve a região como tendo uma ligação histórica, assim, muito forte com o Lula, com o PT. Fala de um reconhecimento popular, segundo o texto, né, dos avanços sociais que aconteceram em governos anteriores do PT. Entendi. E o PL? Já o PL, por outro lado, de acordo com a análise, está tentando sim ampliar sua influência lá, mas parece que encontra barreiras, uma certa resistência popular, sabe? E nesse cenário, com o Bolsonaro fora das urnas por causa da inelegibilidade, o nome da Michelle Bolsonaro aparece, né? Como uma alternativa. Sim, a análise diz que ela é ventilada, é o termo que usam, ventilada como possível candidata para ocupar esse espaço político. Mas, ao mesmo tempo... Tem um mas. O mesmo material aponta que ela meio que evita assumir essa posição publicamente. Hesita, né? Uma hesitação. E isso, para quem analisa, levanta uma questão importante sobre talvez uma falta de clareza, sabe? Ou de definição mesmo de quem são as lideranças consistentes nesse grupo político agora. Fica uma certa indefinição no ar. Então, resumindo o que essa análise nos mostra, a gente tem, de um lado, uma figura importante do PL mulher, a Michelle Bolsonaro, usando uma retórica de ataque pessoal, tipo o termo pinguço. Do outro lado, um cenário no Nordeste que é complexo, o PT com uma base historicamente sólida e o PL, segundo a fonte, com dificuldade para crescer por lá. Exato. E para completar essa incerteza sobre quem vai liderar esse campo político no futuro, né? Considerando a situação do Jair Bolsonaro e essa postura mais ambígua da Michelle. Pois é baseada numa pesquisa Atlas Intel Bloomberg de umas semanas atrás. E ela mostra o presidente Lula com uma vantagem considerável para 2026. Os números são 48,5% para ele, contra 29,7% para Michelle Bolsonaro. Isso num cenário hipotético com ela, claro. Certo. Então, o que a gente quer fazer aqui é explorar um pouco o que esses números podem indicar, né? E também as reações que vieram depois. Ok, vamos pegar isso então. É uma diferença bem expressiva nos números, né? Sim, bastante. Só que o material que a gente analisou, ele destaca uma coisa. Apesar dessa desvantagem na pesquisa, a reação da Michelle Bolsonaro foi tipo intensificar os ataques. A gestão atual. O material cita o uso de termos fortes como união de criminosos. Pesado, né? E até adjetivos como mentiroso e, olha só, pinguço direcionados ao presidente. Qual a leitura que sai disso na análise? Então, o interessante que a análise aponta é justamente esse contraste, sabe? De um lado você tem a pesquisa, né, com essa liderança numérica do Lula, e do outro uma estratégia de oposição que, pelo que o material sugere, aposta muito no confronto direto e no verbal. Entendo.
Essa abordagem parece que prioriza o ataque pessoal mesmo, sabe? Mais do que, sei lá, um debate sobre propostas, sobre políticas públicas. A análise até sugere que isso pode ser uma característica do bolsonarismo, né? Focar mais no embate, na retórica agressiva, do que na discussão de programa de governo. E essa estratégia, ela apareceu em exemplos mais concretos, assim? A análise cita algum? Sim, sim. Um caso específico que foi levantado no material foi a questão do BPC. Ah, o benefício de prestação continuada. Exato. A análise indica que a Michelle Bolsonaro teria distorcido algumas informações sobre o benefício nas falas dela. Um ponto-chave que ela teria ignorado, segundo o material, é que a proposta original sobre o BPC, ela passou por mudanças, por ajustes importantes lá no Congresso Nacional. Ah, entendi. Então, apresentar a questão sem essa nuance toda seria, tipo, uma distorção dos fatos, né? Pelo menos é o que a análise sugere. Certo. E como que isso se conecta com a imagem do Lula que a pesquisa parece refletir? Qual a ligação aí? Bom, a análise conecta isso ao quadro maior. A trajetória política do Lula, ela é frequentemente associada, né, pelo menos no material que a gente viu, à ampliação de direitos sociais. Uhum. Programas de combate à fome, esse tipo de coisa. E essa percepção histórica, essa memória coletiva, é apontada como um possível fator que explica essa confiança popular que aparece nas pesquisas. Justificaria, por exemplo, a força eleitoral que ele demonstra em regiões como o Nordeste, né, onde essas políticas tiveram um impacto grande. Faz sentido. Então a gente tem essa dinâmica. De um lado, a popularidade do Lula, talvez ancorada nesse histórico social que você mencionou. Isso. E do outro, essa estratégia de ataque da Michelle Bolsonaro, que chega a incluir distorções, como essa do BPC. Mas tem mais um fator importante nesse contexto que foi mencionado, né? Exatamente. Tem um ponto contextual crucial. Enquanto a Michelle busca ganhar projeção com essas declarações mais fortes, mais agressivas, o material lembra um fato bem relevante. O Jair Bolsonaro ele se encontra em prisão domiciliar em Brasília. Pois é. E a análise sugere que essa situação jurídica dele, que é a principal liderança desse grupo político, acaba por fragilizar o movimento, né? O grupo que a Michelle representa nesse momento. Adiciona uma camada de complexidade aí para a estratégia deles. Nossa, essa combinação de fatores desenha um cenário bem particular mesmo. Sim. De um lado, uma vantagem expressiva nas pesquisas para o atual presidente, que a análise liga ao passado dele de políticas sociais, e do outro uma oposição que aposta na agressividade verbal, talvez até distorcendo fatos, como no caso do BPC, enquanto a figura central, o Bolsonaro, enfrenta essas restrições legais. Precisamente. O quadro que emerge dessa análise é bem esse. Uma aparente solidez nos números do Lula, que as fontes que a gente consultou vinculam a esse legado social dele. E, na outra ponta, uma tática de confronto bem direto por parte da Michelle Bolsonaro, acontecendo num momento de vulnerabilidade jurídica para o Jair Bolsonaro. Isso, claro, levanta questões importantes sobre a sustentabilidade, né? E a eficácia dessa estratégia de oposição no médio e longo prazo. Faz tudo sentido. Então, recapitulando o que a gente viu, a pesquisa com a diferença, os ataques, o exemplo específico do BPC e a distorção apontada, e esse contexto legal do Bolsonaro. A análise parece indicar um embate claro entre uma popularidade que parece estabelecida e uma retórica de confronto como principal ferramenta de oposição.